eu dissesse pra você que um rei europeu matou mais africanos do que Hitler matou judeus, você acreditaria? Pois é, parece exagero, parece clickbait, parece aquele tipo de comparação histérica que a gente vê nos cantos mais escuros da internet. Mas e se eu te dissesse que nesse caso é tudo verdade? E que o sujeito em questão não era um ditador maluco com um bigodinho questionável, mas um rei, com coroa, manto bordado, tapete vermelho e tudo. E mais, um rei que nunca nem pisou na terra que ele explorou, escravizou e dizimou por décadas. Quer dizer, imagina o nível de psicopatia. Você, do conforto do seu palácio na Europa, decide que precisa de um território seu. Não para governar, veja bem, mas para sugar até o último centavo, até o último ser humano. E o melhor, ou pior, tudo isso com o selo oficial da Missão Civilizatória Europeia. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph, e hoje a gente vai mergulhar num dos capítulos mais escandalosos, revoltantes e sinceramente esquecidos da história moderna. Porque, enquanto todo mundo lembra de Hitler, de Stalin e de Napoleão, tem um rei belga que tocou o terror na África e ainda saiu com a reputação relativamente intacta por muito tempo. Mas aqui no canal, a gente não deixa psicopata passar batido só porque usava a coroa, né? Leopoldo II da Bélgica foi um rei que matou milhões de pessoas no Congo, em nome do lucro, da vaidade e de uma perversão colonial que até hoje deixa historiadores arrepiados. E antes que você pense, faz muito tempo, vale lembrar, a Bélgica só largou o osso do Congo em 1960. Meus avós já estavam vivos. Os Beatles já estavam cantando, a Rainha Elizabeth já tinha coroa na cabeça. Isso não é passado antigo, isso é história recente com ferida aberta. E detalhe, por muito tempo Leopoldo II foi tratado como herói nacional na Bélgica. Tem estátua dele até hoje por lá. Ruas com o nome dele, monumentos, homenagens. É como se alguém achasse uma boa ideia erguer uma estátua do Voldemort e escrever embaixo visionário. Mas calma, que o babado só tá começando. Então, prepara o seu chá, segura o estômago e me acompanhe até o fim. Bom, se você acha que a infância é difícil é só um clichê de vilão da Marvel, deixa eu te apresentar o pequenininho Leopoldo. Leopoldo II nasceu em 1835, já cercado de pompa a protocolo e uma família que tratava afeto como um artigo de luxo. O pai dele, Leopoldo I, era o primeiro rei da Bélgica. E olha, não era do tipo que lia historinha antes de dormir. Era mais o tipo que olhava para o filho e pensava, será que esse menino não vai envergonhar meu sobrenome? O ambiente na corte era mais gelado que sobremesa de gelatina no Natal e a relação entre os dois era puro distanciamento emocional, com pitadas de julgamento passivo-agressivo. E para piorar, ele era o segundo Leopoldo. O segundo, a cópia, o número 2. Me diz, tem como começar a vida com autoestima intacta assim? O menino cresceu cheio de ressentimento, com uma vontade insaciável de provar que também era alguém. Só que em vez de ir para terapia, ele resolveu conquistar um continente. Porque sim, o ego dele era do tamanho da África, literalmente. Enquanto isso, a Bélgica era tipo a Suíça Nutella da Europa. Pequena, novinha, politicamente estável e cheia de gente dizendo não se mete em confusão não, vamos fazer chocolate e relógio, tá ótimo. Mas o jovem Leopoldo achava isso um tédio. Ele queria glória, queria domínio, queria um mapa com cores espalhadas por todo o globo apontando minha propriedade. E olha, ele tentou. O moço chegou a oferecer dinheiro para a Espanha em troca das Filipinas, e não rolou. Depois olhou para a América Latina, depois sondou a Ásia e nada dava certo. O mundo estava ocupado. E a Bélgica? Zero interesse em virar potência colonial. O parlamento belga queria trens e não tropas. E o povo? Mais preocupado com cerveja artesanal do que com bandeiras fincadas na África. Mas olha que petulância do cavalo, que ousadia. O Leopoldo II chegou à seguinte conclusão. Se a Bélgica não quer uma colônia, quem quer sou eu. Isso mesmo. Ele resolveu que não precisava do Estado belga para se tornar imperador. Ia comprar, fundar, ou sei lá o que, inventar uma colônia para chamar de sua. E aí, aos 30 anos, em 1865, ele vira rei da Bélgica. E adivinha? No one cares. Ninguém liga.
nada de comoção popular, nem uma coroaçãozinha glamurosa. O povo belga basicamente olhou e disse: é ele, tá bom. Porque, vamos lembrar, a monarquia belga era constitucional. Ou seja, o rei era mais decorativo que útil. Ele podia usar a coroa, sorrir nas pinturas e inaugurar pontes. Mas quem mandava mesmo era o parlamento. Resultado, nosso Leopoldo II, agora oficialmente coroado, continuava se sentindo pequeno. Pequeno demais. E isso, meu amor, só deixava ele mais perigoso. Imagina só, um homem poderoso o suficiente para ser chamado de majestade, mas sem poder real para fazer o que quer. E com um ego faminto, uma obsessão colonial crescendo a cada dia e um ódiozinho bem guardado por todo mundo que o subestimava. Agora, junta isso com a Europa do século XIX, fervendo no Scramble for Africa, aquela corrida maluca onde as potências europeias começaram a dividir o continente africano como se fosse pizza no final de festa. Cada um queria um pedaço maior, mais lucrativo, mais cheio de recursos para explorar. Era o cenário perfeito para o nosso Leopoldo brilhar. E aí que o jogo vira de vez. A essa altura da história, você já entendeu que o Leopoldo II tinha uma obsessão maior que o ego dele. E olha que o ego dele já era do tamanho da Bélgica, inflada com esteroides coloniais. Só que, como bom manipulador do século XIX, ele entendeu que não bastava querer uma colônia. Ele precisava parecer um herói para conseguir uma. E foi aí que o homem virou praticamente o primeiro coach imperial da história, vendendo propósito, falando em missão de vida e prometendo transformar o Congo com civilização, cristianismo e comércio, a trindade sagrada dos colonizadores com complexo de Salvador branco. Agora me diz, você compraria uma nação inteira de alguém que aparece com esse papo? Não, né? Mas os líderes europeus da época compraram, com lacinho e tudo. Porque a verdade é que ninguém naquela sala cheirando a charuto da Conferência de Berlim de 1884 estava realmente preocupado com os africanos. O que importava era manter as aparências, dividir o bolo e sair da reunião com o maior pedaço possível. Leopoldo II chegou ali na Conferência de Berlim vestindo a pele de cordeiro mais bem costurada da história. Criou uma tal de Associação Internacional Africana, uma espécie de ONG fake com o discurso de abolir a escravidão árabe, abrir escolas, trazer medicina e plantar a bandeira da paz no coração das selvas tropicais. Tipo Madre Teresa com bigode. Só que por baixo da túnica branca tinha um plano empresarial de exploração que faria até aquele seu chefe tóxico parecer um ursinho carinhoso. E não pense que ele fez isso em nome da Bélgica, viu? Não. Bélgica como Estado queria distância dessa história. E tudo em nome dele. Literalmente, o Estado Livre do Congo passou a ser posse pessoal do Leopoldo II. Livre. E, por um bom tempo, o mundo aplaudiu. A imprensa o elogiava, diplomatas batiam palminhas, ele lá no trono recebendo louros, enquanto montava um sistema de opressão e extermínio que hoje seria julgado em Haia na primeira semana. Agora você me pergunta, mas Steph, ele pelo menos foi lá no Congo, viu de perto o que estava rolando? Amor! Ele nunca pisou lá. Governava à distância como aquele chefe que manda e-mail cobrando entrega enquanto tá na jacuzzi com o tablet na mão. O Congo virou tipo o e-commerce do horror dele. Ele clicava na Europa e as consequências sangravam na África. E por quê? Por causa da borracha. O boom da borracha, no final do século XIX, foi o equivalente à febre das startups de hoje. Quem entrasse no mercado cedo lucrava como nunca. E o Congo era basicamente uma Amazônia inexplorada. Uma floresta imensa, cheia de látex esperando para ser extraído à força. E eu digo à força com todas as letras, porque não tinha contrato, não tinha pagamento, não tinha férias, tinha cotas. Cada vilarejo era obrigado a entregar uma quantidade absurda de borracha, todo santo mês. E se não entregava, castigo. E não estamos falando de multa ou advertência. A gente está falando de mutilação, estupro, tortura e execuções. A punição mais simbólica e mais absurda era o corte de mãos. Isso mesmo, mão de criança, de mulher, de homem, não importava. Se você não produzia, perdia a mão. Ou perdia a vida, ou perdia a aldeia inteira. Mas calma que piora.
Os soldados do exército colonial belga tinham que provar que estavam gastando bem suas balas. Cada bala usada de tiro tinha que ser justificada. Como? Com uma mão humana de volta. Sim, era protocolo. Matou alguém? Traz a mão. Se gastou a bala, mas não matou, também traz a mão. Isso virou política pública. Um sistema que transformou partes do corpo humano em recibo. Não é metáfora, é literal. E tem foto. Muitas. Em arquivos históricos, em museus, em livros. Coisa que deveria estar no currículo escolar e no pesadelo de todo CEO que se acha muito esperto hoje em dia. Agora respira comigo e pensa. O mundo não sabia? Claro que sabia. Aos poucos, missionários, viajantes e jornalistas começaram a denunciar. Um dos mais famosos foi A.G. Morel, um funcionário de uma empresa comercial que notou algo estranho. Os navios saíam da Bélgica cheios de armas e voltavam cheios de borracha. Ué, cadê os bens em troca? Não tinha. Só podia significar uma coisa: trabalho forçado. E foi aí que ele começou a ligar os pontos e gritar para o mundo ouvir. Logo depois veio Roger Casermente, diplomata britânico que fez um relatório oficial com os horrores documentados. Aldeias destruídas, corpos mutilados, crianças sequestradas, mulheres presas como reféns. O texto foi tão pesado que parece roteiro de filme de guerra. Mas, ainda assim, a elite europeia demorou para pensar. Porque ninguém gosta de perder dinheiro, né? E enquanto as denúncias circulavam, os lucros continuavam plim, caindo nas mãos do Leopoldo. Ele ficou bilionário com o sangue do Congo. Reconstruiu palácios, comprou terrenos, financiou reformas urbanas na Bélgica com o dinheiro do horror. A população belga achava que era progresso, mas era sangue, disfarçado de vitral bonito e estátua de mármore. E aí minha pergunta para você: se isso tivesse sido feito com europeus brancos, a gente estaria falando disso só agora? Porque quando foi Hitler, o mundo se chocou, e com razão. Mas com Leopoldo, o silêncio foi tão grande quanto a tragédia. E é por isso que a comparação incomoda, e tem que incomodar. Porque estamos falando de 10 a 15 milhões de mortos. Isso mesmo, um número que bate de frente com os piores genocídios do século XX. Só que com menos holofotes, menos livros didáticos e menos estátuas derrubadas. Aliás, tem estátua dele até hoje lá na Bélgica, bonitinha. Algumas foram derrubadas, mas nem todas. O homem que tratou o país inteiro como se fosse sua fazenda privada, que instituiu o terror como método administrativo e ainda posava de santo enquanto fazia isso. Agora me diz, amados, dá ou não dá para dizer que esse rei talvez tenha sido pior que Hitler, ou no mínimo empatado no ranking de barbárie? Pois segura esse pensamento, o chá não esfriou, só ficou mais amargo. O problema de construir um império sobre cadáveres é que uma hora os cadáveres começam a falar, mesmo que seja pela boca de quem sobreviveu, de quem viu, ou de quem não conseguiu mais fingir que não sabia. Foi exatamente isso que começou a acontecer com o tal Estado Livre do Congo no início do século XX. O Leopoldo tinha criado um castelo de mentiras tão bem decorado que parecia prova de escândalo. Só que aí começaram a aparecer as rachaduras, e o mundo devagarzinho foi olhando para dentro e vendo que aquilo era mais um inferno que uma civilização. Os relatos então de missionários, aventureiros e funcionários das empresas que operavam no Congo começaram a circular, como eu comentei. Não eram rumores, eram detalhes, com nomes, datas, fotos e corpos mutilados como provas. Um dos principais já foi o mencionado A.G. Morel, aquele funcionário que observou o fluxo do navio e percebeu que tinha tudo errado, que era roubo, que era escravidão. E ele começou a escrever e denunciar. Fundou a Congo Reform Association e fez barulho até o parlamento britânico escutar. Mas o golpe de mestre, então, veio lá com o Roger Casermente, o diplomata inglês que botou a boca no mundo, e eu comentei agora há pouco. Ele voltou no Congo e o relatório que ele produziu era tão devastador, mas tão bem documentado, que não dava mais para empurrar para debaixo do tapete de mármore europeu. Ele descreveu aldeias queimadas, estupros sistemáticos, crianças com membros amputados, gente morrendo de exaustão no mato, enquanto colhia borracha para alimentar a fortuna
de um rei que nunca botou os pés ali. E o mundo finalmente, depois de um tempinho, começou a usar o que tem na cabeça: o cérebro. É bem difícil, né, passar pano para ser humano, porque muitas vezes eles parecem mais animais do que pessoas. Mas aí vem a parte que mais dói, e mais parece episódio especial de drama jurídico gringo. O Leopoldo II nunca foi punido. Não perdeu a coroa, não foi julgado, não pediu desculpas e ainda saiu lucrando. Sim, minha gente, em vez de ver esse homem sendo arrastado pelos tribunais internacionais ou virando manchete como o vilão global, o que aconteceu foi o seguinte: em 1908 ele vendeu o Congo para o Estado belga. Ou melhor, o parlamento belga comprou a colônia do próprio rei com dinheiro. Ainda pagaram indenização para ele. Como se ele tivesse feito um baita favor e agora estivesse se aposentando com classe. A Bélgica, que antes queria distância então com qualquer aventura colonial, agora assumiu o Congo oficialmente. Teve protesto? Sim. Teve campanha internacional contra? Também. Mas o estrago já estava feito. Milhões de mortos, dezenas de culturas arrasadas, gerações traumatizadas e um sistema de exploração tão bem montado que os belgas basicamente só continuaram o serviço, com menos escândalo, mas não necessariamente com mais humanidade. Leopoldo II, por sua vez, passou seus últimos anos de vida cercado de luxo, dando festas, ampliando palácios e vivendo como um rei que se orgulhava de ter colocado a Bélgica no mapa. Detalhe, com dinheiro do Congo, com o sangue do Congo. Ele morreu em 1909, aos 74 anos, sem nunca ter enfrentado um tribunal, e com parte da elite europeia ainda se referindo a ele como um homem visionário. Visionário, meu amor? Se isso é visão, eu prefiro ficar cega. E segura essa! Quando ele morreu, o povo belga o vaiou nas ruas. Finalmente um pouco de lucidez coletiva. Mas foi pouco e veio tarde, porque ao mesmo tempo, as homenagens oficiais seguiram rolando. Estátuas, bustos, nomes de rua. Como se o marketing de rei civilizador fosse mais forte que milhões de gritos sufocados no mato africano. E talvez você esteja aí pensando, mas Steph, a Bélgica não revisou esse passado? Não se retratou? Sim e não. Por muito tempo o assunto foi abafado. Os horrores do Congo ficaram fora dos livros escolares, das rodas de conversa, dos memoriais. Só mais recentemente, com a pressão internacional e os movimentos antirracistas, que o país começou a encarar esse espelho. Em 2020, por exemplo, com os protestos do Black Lives Matter, algumas estátuas do Leopoldo II foram pichadas ou envoltas em faixas que diziam assassino. O rei, que antes era herói, virou símbolo de vergonha. Mas isso leva a uma pergunta que não quer calar. Por que demorou tanto? Por que esse homem responsável por um dos maiores genocídios da era moderna não tem o mesmo peso histórico que Hitler, Stalin ou outros nomes do horror? A resposta é tão cruel quanto óbvia. Porque as vítimas eram africanas, pretas, colonizadas, invisibilizadas. E por isso que a gente está aqui servindo esse chá hoje. Porque história mal contada vira mito, vira estátua, vira rua com o nome errado. E nosso papel, no mínimo, é colocar uma plaquinha do lado escrito: esse aqui não é herói, é criminoso de coroa na cabeça. Então, o que ficou da tragédia que Leopoldo II plantou no coração da África? Bom, no Congo ficou um legado de dor, de devastação social, de pobreza fabricada por mãos estrangeiras. A colonização belga criou feridas que até hoje afetam o país. Na economia, na política, na memória coletiva. O Estado congolês nasceu traumatizado, com instituições frágeis, cultura esmagada e um rastro de exploração que não terminou quando Leopoldo morreu. Só trocou de uniforme. Na Bélgica, ficou o constrangimento, a culpa mal resolvida. A vergonha que foi empurrada por gerações e só recentemente começou a ser encarada de frente. O rei, que deveria ser símbolo de horror, virou nome de rua, estátua de praça, tema de escola primária, sem nenhum aviso de conteúdo sensível. E agora, quando se tenta falar sobre isso, ainda tem gente que diz: mas era outro tempo. Era, mas as consequências estão aqui, vivíssimas.
E talvez essa seja a pergunta mais incômoda do vídeo inteiro, porque a gente aprendeu tanto sobre outros genocidas e quase nada sobre ele. Por que Hitler virou ícone de mal absoluto e Leopoldo ainda é tratado como um capítulo de rodapé? A resposta está no racismo estrutural, na seletividade da memória europeia, na forma como a história foi e continua sendo contada por quem usa a coroa, não quem carrega o chicote nas costas. Então, da próxima vez que alguém falar, mas fulano foi o pior da história, talvez valha a pena lembrar que teve um rei belga que, sem levantar a voz, sem fazer discurso inflamado, sem bigode marcante, matou mais gente que o mundo gostaria de admitir. E fez isso com a frieza de quem corta um bolo de casamento. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse foi mais impactante que todos, mas eu achei válido trazer para vocês. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite, com muitos casos escandalosos e curiosidades que ninguém te contou, com reviravoltas dignas de novela de época. Um beijo e eu te vejo amanhã para mais um Steph Flix.